Boa tarde a todos, eu sou o Lucas Lorde e estamos começando aqui o primeiro Papo Reto de 2026. Aqui o Estúdio 48 é a todo vapor. Eu, Araújo, estava agora há pouco no Pense Comigo, agora a gente volta para o Papo Reto, onde a gente fala dos assuntos mais quentes, mais importantes da semana. E esse assunto que a gente vai falar aqui, talvez seja o assunto mais quente que a gente já falou aqui nos Papo Reto. Vamos falar dessa situação que está acontecendo na Venezuela, né, Araújo? Estou aqui com o Araújo, o autor do livro Um Brinde ao Nada, autor do livro também O Ódio Solto no Passo, que esse ano 2026 vai ter uma segunda edição, autor dos livros Linha de Frente, Companheiros. E falar dessa situação da Venezuela, Araújo, que assim, eu nem sei o que dizer, cara. Eu não acredito que a humanidade vai chegar a esse ponto. A humanidade, o homem é capaz de fazer isso. Mesmo sabendo das consequências, ele vai lá e faz. Por que está acontecendo hoje no mundo? Hoje, parece que a gente está vivendo na época das invasões bárbaras, na época da queda do Império Romano, na época dos grandes impérios do século XIX, na época pré-Primeira Guerra Mundial, porque hoje não tem mais diplomacia, não tem mais diálogo, hoje não tem mais leis. Hoje a única lei que está valendo é a lei do mais forte, é a lei de quem tem a força militar mais poderosa. A lei do porrete e da dentada. A lei do porrete e da dentada. Então, o Araújo, até onde a gente vai chegar com isso? É isso que se tornou o mundo hoje. Qual que é a sua análise disso? Antes de começar, eu gostaria de contar uma novidade, Lucas. Esse ano, 2026, feliz ano novo a todo mundo, porque é o primeiro, né? Então ainda dá tempo de falar isso, ainda faz sentido. Este ano eu vou publicar a segunda edição deste livro aqui, olha. O Ódio Solto no Pasto, que foi publicado em 2022, a segunda edição agora, em 26, com novo projeto gráfico, nova capa, nova editora, a editora Loja de Ideias. Então, vai ser um sucesso, não tenho dúvida. Tanto é que ganhou o Prêmio Sorocaba de Literatura 2022, a primeira edição. 2023. Prêmio Sorocaba 23, de Literatura 2023, que deu um empurrão no livro para ele ficar mais conhecido e ser mais solicitado, tá? Então, eu conto com vocês, porque um livro só se concretiza nas mãos dos leitores. Lembrando, pessoal, que ainda não tiver o Ódio, tenha paciência que vai ser a segunda edição esse ano e vai ter não só a versão física, mas também a versão em e-book na Amazon e no Google Play. E Araújo, essa situação da Venezuela, que foi a notícia mais quente dos últimos dias, eu em todos os jornais, todas as mídias, todo mundo falou do que aconteceu. Cara, eu tô muito revoltado com o que aconteceu, estou muito preocupado e revoltado. Qual que é a sua análise da situação? Há uma mistura de revolta, indignação e medo também, porque isso indica que o mundo está mais perigoso desde sábado passado. Mais perigoso porque isso joga pimenta no que já era, antes desse ataque do Império do Norte contra a Venezuela, já estava muito tenso, já estava deixando o mundo em suspense. Agora, desde sábado, esse suspense se elevou em muitos graus. Ficou muito mais intenso, ao ponto de as pessoas não saberem no que isso vai resultar. Ficam acompanhando como se fosse minuto a minuto, para saber, torcendo para que as coisas se resolvam da melhor forma. Mas pensar em solução da melhor forma no contexto em que tudo está acontecendo é meio como um otimismo vazio, porque as coisas que indicam, os cenários com que se trabalha daqui para frente são os piores. E porque está em jogo um cara que é alucinado, que não tem escrúpulo, que tirou a máscara e que não está nem aí com as consequências, que é o Donald Trump, o presidente do Império do Norte. Eu digo império porque aquele país não é um país normal, ele realmente é um império, com seus tentáculos representados por bases espalhadas em todos os continentes, bases militares com alto poder de fogo. Então ele é a única
potência, por isso que ela é imperial, de alcance global. Ela defende os interesses dela em qualquer parte do mundo. E os interesses dela são sempre calcados naquele perfil que a gente chama de pirataria, terrorismo de Estado, brutalidade, tudo que é selvagem e brutal. É esse o perfil, é essa a lógica de relação de poder do Império com o resto do mundo. Sim, e o Império sempre foi assim, né, Araújo? O Império, ele negociando é assim hoje, né? Vamos supor que essa caneca é sua. Daí o Império, o que ele vai fazer? Ele não vai negociar, não vai dialogar. Ele vai pegar as cartas dele, né? Ele coloca as cartas na mesa. Quais são as cartas dele? Ah, tem um porta-aviões aqui que cabe 400 aviões. É uma carta. A outra carta, tem um submarino nuclear. A outra carta, tem um míssil hipersônico que dá várias voltas ao mundo. A outra carta, tem uma bomba atômica. Daí chega para você, e você, o que você tem? Você tem. Comparando com esse poder, eu não tenho nada. Então você passa. Passo. Então essa caneca é minha. É isso que tá o mundo hoje. Essa é a negociação que o Império do Norte faz. Então como você vai combater isso? Então não existe mais diálogo, democracia, lei internacional, entendeu? Tá tudo... Cara... O Império rompeu com todo o direito internacional. É aí que começa o perigo. Porque se a moda pega, vamos supor, entre os cenários estão colocando até o seguinte: como ele atacou a Venezuela, e se de repente, tomando por exemplo, essa atitude, se de repente, é uma hipótese, deixar bem claro, se de repente a Rússia resolve anexar a Ucrânia. Toda a Ucrânia, né? Toda a Ucrânia. Ou se a China resolve anexar Taiwan e atacar o Japão, por exatamente. exemplo. Ou se a Coreia do Norte resolve atacar a Coreia do Sul. Aí está plantado o que vai determinar realmente o fim do mundo. Porque aí, nessa hipótese, não há quem segure nenhuma dessas partes. E todas essas partes dominam bomba atômica, dominam a energia nuclear, mísseis de todo tipo de alcance e de todo tipo de poder de fogo. Aí danou-se, entendeu? Aí complicou tudo mesmo. Por conta de quem? De um alucinado que resolve, o Donald Trump, que resolve romper com o direito internacional para fazer valer a sua vontade autoritária, autocrática, e decidir desrespeitar tudo que é direito internacional e fazer aquele ataque absurdo contra a Venezuela. Uhum. Você viu, Araújo, mas esse ataque esse sequestro do presidente, esse ataque à Venezuela, porque parece que não teve uma resistência assim como a gente esperava, porque se mostrava que a Venezuela tinha mísseis antiaéreos russos, tinha um sistema de segurança, o Maduro tinha toda uma guarda em volta dele. Como que foi um sucesso tão grande essa operação? Porque foi a equipe da Delta Force, né? Parece. Daí durou, acho que cerca de 1 hora a operação. 59 minutos. 59 minutos. Coisa de filme. Só que o que eu acho estranho divulgaram que teve mortes, né? Inclusive pessoas mortes de pessoas de outros países, de Cuba, por exemplo. Teve, acho que quase 80 mortes, né? Só que são dois números com que se trabalha até esse momento. 50 mortes e 80 mortes. E o número que foi confirmado pelo governo cubano é de 32, entre esses mortos, a 32 cubanos. Então, só que o que eu acho estranho é que a Delta Force fazer essa missão. Só que parecia um filme dos mercenários, porque nenhum soldado da Delta Force morreu. O que morreu foi os guardas do Maduro, os soldados do Maduro. Mas a Delta Force não morreu ninguém, então eu acho muito estranho, parecia filme. Essa ação ainda então foi um sucesso muito grande. Essa ação ainda ela é nebulosa. O que se sabe dela não é tudo o que se pode saber sobre uma ocorrência dessa estranho, magnitude. Né? Tá certo que teve ataques contra instalações militares, que talvez tenha danificado o sistema de radar, mas mesmo assim, eles têm entrado tão rápido, depois de ter saído, cadê a reação do exército? A surpresa foi o domínio cibernético. Primeiro, apagou-se
a energia, interrompeu a energia, interrompeu, inutilizou os radares, inutilizou os mísseis que poderiam ser disparados se os radares funcionassem. Como eles não funcionaram, a fase posterior não pôde ser acionada, que são as baterias antiaéreas. Então, aí vieram as aeronaves, num número que é a informação oficial de cerca de 150 aeronaves, e, como numa força especial, desceram na unidade em que estava o presidente Nicolás Maduro e aprisionaram, sequestraram o presidente E a primeira-dama? E levaram para os Estados Unidos, para o Império, para serem agora julgados segundo as leis do Império, com acusações que parecem ficção, mas que são o que está na ordem do dia. Então, parece ficção macabra, porque, só lembrar um detalhe, eles são a acusação que pesa contra o Maduro. Uma das acusações é de ser um líder narcotraficante de um cartel chamado Cartel de Solis. Nunca ouviu falar. O New York Times trouxe uma matéria recente informando que não há comprovação da existência desse cartel. Então, como é que você é acusado de uma coisa sobre a qual não há comprovação de que ela exista? Por isso que eu faço uma comparação com ficção. Como é que fica isso? E ninguém fala nada, e tudo bem, entendeu? Fica valendo a vontade do Império, mesmo que essa vontade seja ancorada em coisas que não existem. Faz lembrar 2003, quando o Império, com justificativa mentirosa de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, quando o Império, com essa mentira, invadiu e destruiu o Iraque, deixando um saldo estimado por fontes oficiais em 1 milhão de mortos. É a mesma coisa que está acontecendo agora. É o que faz crer. É o que as primeiras informações fazem crer. Gostaria, voltando à questão da missão, que foi eficiente do ponto de vista do sequestro. Todo mundo, e é natural que assim seja, está impressionado com a qualidade, entre aspas, qualidade militar da atuação do sequestro. Agora, você leva em conta o seguinte, a maior máquina de guerra do mundo, tem forças especiais super treinadas e equipamentos de altíssimo nível. E espiões infiltrados. Exatamente, espiões infiltrados. Então, se você pensar desse ponto de vista, do aparato de poder envolvido neste sequestro, é natural que tenha havido essa eficiência. Então, é compatível com o poder de fogo do Império. Sim. Porque o Império, a especialidade do Império, é ser máquina de guerras. Isso desde décadas, desde muito tempo. É ser máquina de guerras. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe fazer cooperação econômica. Ele só sabe dominar, ele só sabe colonizar, ele só sabe conspirar, espalhar o terror, tramar golpes, espalhar o terror, espalhar o medo, o pavor pelo mundo. Essas são as especialidades do Império do Norte. E tem mais. Ele não tem aliados. Ele só tem quem pensa que é aliado, na verdade, é subjugado. É vassalo, nem na Idade Média, está lá, de joelhos. Ele tem vassalos e quem não se rende a esse comportamento de vassalo, ele classifica como inimigo. E todo inimigo é sujeito a sofrer um ataque do Império, como a Venezuela sofreu, para se render à vontade do Império. Agora, o que aconteceu e que está acontecendo depois é outra palavra, são outros 500. Então, o que eu acho engraçado, assim, que a turma fala, o Maduro ditador, mas quem está sendo ditador? E eu acho engraçado
todo esse poder pro Trump, que ele tem a vontade dele, parece que a vontade dele é absoluta. Parece que os Estados Unidos não tem um Senado, ou as pessoas que aprovam a ação. Você vai ver a população norte-americana lá, a maioria é contra essa ação à Venezuela. Chamaram o Nicolás Maduro de ditador é uma expressão qualificada pela grande mídia tradicional, corporativa, empresarial, aqui no Ocidente, do qual nós fazemos parte. Essa mídia ela está a serviço de interesses do Império do Norte. Então, ela usa essa linguagem como forma de demonizar o presidente eleito da Venezuela. Se ele foi eleito e há dúvidas na qualidade dessa eleição, se ela foi fraudada ou não, quem tem que resolver é o povo venezuelano. O país não pode chegar lá e violar a soberania e fazer o que ele acha essa melhor eleição, para o país. Ela foi aprovada pelo equivalente lá na Venezuela, que aqui é o Tribunal Superior Eleitoral. O órgão equivalente ao nosso tribunal aqui validou a eleição. Então, quem é o Império do Norte para não validar? Quem é o Império do Norte? Que moral ele tem com o histórico de conspirações, golpes e guerras em todo o mundo para dizer que uma eleição na Venezuela não é válida? Isso quem tem que resolver é o próprio povo venezuelano. Você está vendo aqui, as pessoas estão mandando mensagens no Instagram nosso, que a gente também tem o Papo Reto ao vivo aqui no Instagram do Pense Comigo. As pessoas estão entrando aqui, Maria, Carlos, Balói, Marcos Latino entrou também. Marcos Latino mandou mensagem aqui, Trump, ladrão de petróleo, chega de imperialismo na América do Sul e no mundo inteiro. Porque os Estados Unidos, o que interessa para ele é petróleo. Esse negócio de libertar o povo venezuelano, trazer democracia, é tudo para furada. Ele só quer saber do petróleo. Assim como aconteceu no Iraque, no Afeganistão. Todo país que ele invade, ele vem com essa conversinha de liberdade, não sei o que, de democracia, mas ele só quer saber dos recursos que esse país tem. Ele é um sugador, ele é um vampiro. Só um complemento sobre a questão da linguagem. Você vê que na televisão o pessoal fala, em vez de sequestro, fala captura, né? Uhum. Não é captura. Captura eles fazem com a intenção de legitimar o ato criminoso de sequestro feito pelo Império. Captura pressupõe um mandado para esse tipo de ação. Seria para legitimar, entre aspas, essa ação que é ilegítima, ilegal e reconhecida assim por grande parte das repercussões que estão ocorrendo. O que houve, na verdade, é um sequestro. Uhum. Sequestro clássico, criminoso. Mas lá para ele você não pode falar sequestro, tem que falar captura. Não pode falar sequestro. A mídia tradicional fala isso, você percebe que ela fala isso. O que eu fico mais bravo com a mídia... Além dela repetir toda hora que é o ditador... E ela não fala sequestro, fala captura, capturou o ditador. E toda vez a mídia, cara, eu acho nojento, eu não aguento essa mídia. Ditador é o Donald Trump. A grande mídia, né? Eu acho nojento que ela fala assim, os Estados Unidos foi lá, capturou o ditador, mas o ditador fez isso com a Venezuela, o ditador fez aquilo, a Venezuela sofria. Cara, quem tá sendo ditador nisso, cara? Viu? E com base no que você comentou ainda há pouco, aí você pensa, né? A mídia também dá essa ideia. É por direitos humanos. É por esse tipo de ação, né? Sequestro. É por direitos humanos, é por democracia na Venezuela. Claro que não. A intenção é clara. O próprio Império não está escondendo mais isso, ele está admitindo isso. Sim. A intenção é sempre, mesmo pirataria, é mesmo terrorismo de Estado, é mesmo roubo das riquezas da Venezuela. Riquezas que incluem, além do petróleo, a maior jazida de petróleo do mundo, superior à da Arábia Saudita. A Arábia Saudita já está dominado por inclui também ouro, biodiversidade, porque ali faz parte da Amazônia também, terras raras e outros itens. Então é um país rico em recursos naturais. O Império acha que aquilo pertence a ele. É
é uma atitude colonizadora, dominadora, que tem que ser contestada pelo mundo, sob pena de, com isso, outros países estão também ameaçados, inclusive o Brasil. Só que não adianta, esse negócio é a ONU. Para mim, a ONU hoje é uma grande piada, é que nem o Mundial do Palmeiras, não existe. Entendeu? A ONU, para mim, não serve para nada, é figuração. Porque quem que manda hoje é os Estados Unidos, quem manda na ONU é os Estados Unidos, quem manda na Europa é os Estados Unidos. Não adianta a Europa repudiar, não sei o quê. Eu acho engraçado que nem quando a Rússia invadiu a Ucrânia, nossa, teve todo aquele barulho da Europa, né? Ela invadiu, depois teve todas as sanções contra a Rússia foi banida de Olimpíada, de Copa do Mundo, de todos os eventos esportivos, foi banida de tudo. Agora os Estados Unidos fez o que fez, ele vai ser banido? Vai continuar tendo a Copa do Mundo lá na casa dele? Alguém vai bloquear ele da Olimpíada? Alguém vai mandar sanção lá para ele? Não, né? Agora, então é 2 pesos, 2 medidas. Os Estados Unidos pode fazer o que ele quer. Os outros não podem, entendeu? Os Estados Unidos é o libertador, os outros é mal. Os Estados Unidos é o bonzinho. É que nem Hollywood também foi muito responsável por isso. Trazer essa imagem de grande libertador dos Estados Unidos, coisa que não é. Os Estados Unidos, na verdade, é o grande mal. Os Estados Unidos, na verdade, é o grande vilão do mundo. Não é esse negócio de Hollywood, não. O maior inimigo do planeta. O maior inimigo do planeta. E o que eu acho mais incrível, que nem além da Venezuela, ele está ameaçando também a Colômbia, ameaçando a Groenlândia, ameaçando o Canadá. México. O México ele já, que na época do século XIX, ele roubou terras do México, né? Já teve guerra contra o México, já pegou o território do México, que nem lá é São Francisco, Albuquerque, aqueles estados lá lá do norte, era tudo do México, né? No século XIX. Os Estados Unidos foi lá. Os Estados Unidos roubou no século XIX. Roubou. E agora tem a parte do Canadá, que são irmãos. Como que ele tipo, são vizinhos. E o que o Canadá fez? Ele já vai lá e ameaça o Canadá. E isso que ele fez agora também com a Venezuela é um recado. Além disso, olha, o que eu posso fazer com você, se você não se ajoelhar às minhas vontades, entregar suas riquezas naturais para mim, para o meu interesse. É um recado também. Isso é feito também para intimidar os outros. Uhum. É uma intimidação mundial. Só que é o seguinte, aquilo lá é feito em cadeia, né? A Rússia agora, esse sequestro do presidente Maduro, pode abrir um precedente para outros países, outras potências, fazerem o mesmo, né? Tipo, a Rússia agora pode resolver anexar toda a Ucrânia. E se a Rússia quiser anexar daí e atacar a Polônia? Porque a Polônia antes era da Rússia, né? Você pode abrir esse precedente. China pode atacar Taiwan, que Taiwan sempre foi chinês, né? A China pode querer atacar o Japão agora. O Japão para se vingar da Segunda Guerra Mundial, lá, das atrocidades que o Japão fez contra a China. A Coreia do Norte pode atacar a Coreia do Sul para pegar aquela parte lá e reativar a guerra que está parada desde os anos 50. Então pode abrir esse efeito em cadeia no mundo inteiro. Isso vai levar à Terceira Guerra Mundial e vai levar ao fim do mundo. O Irã pode resolver atacar Israel, acabar com o Estado de Israel. Na justificativa, claro que hoje ninguém minimamente informado acredita na justificativa de narcotráfico usada pelo Império para tentar justificar esse ato criminoso do sequestro do presidente da Venezuela. Vou lembrar 3 casos. Na década de 90, no início da década de 90, os órgãos consideraram um líder da Colômbia, o nome dele Álvaro Uribe. Uhum. Ele era reconhecido por esses órgãos como envolvido em tráfico de drogas. Não aconteceu nada com ele, porque ele era aliado, entre aspas, do Império do Norte. Teve recentemente, quer dizer, anos atrás, um ex-presidente de Honduras, ele foi preso e condenado pelo Império a 45 anos de prisão, acusado de ter transportado para o Império 400 toneladas de drogas. Recentemente, o Trump deu anistia para ele, libertou ele, porque é também um aliado. Uhum. E a família Noboa, que hoje governa o Equador, também tem a acusação de envolvimento em transporte de drogas. E não acontece nada. Teve indulto. Por quê? Não acontece nada. O Império finge que não está vendo. Porque são aliados do Império. São aliados, exatamente.
Então, assim como dizer que é democracia, o Império tem aliança com ditaduras, A própria com Arábia ditaduras como a Saudita é uma Arábia ditadura, Saudita, né? exatamente. Depende tudo de conveniência. Ninguém acredita mais no Império. Isso, caiu a máscara, ele é uma autocracia, é uma plutocracia, caiu a máscara, não tem mais democracia nenhuma ali. E outra coisa, agora, nem os filmes de Hollywood, filmes muitos dos quais a gente gostou muito e gosta, e a gente traz a nossa lembrança, mas eram mera propaganda do Império. Ou seja, mostravam o Império... Isso fez a cabeça das pessoas durante muitas décadas. Como, criar uma ideia de que o Império promovia justiça, liberdade, promovia cooperação entre os povos, bonzinho. Isso é tudo nada hoje. Está tudo rasgado, caiu a máscara e o Império é o que é. O reino da brutalidade, da lógica do poder e da dentada nas relações com outros povos e não está nem aí para direito internacional, para leis, para... Não, hoje não existe. Hoje a lei, relações você humanas... falou, é a lei do porrete e da dentada. Exatamente. Não está nem aí para relações de poder, de cooperação, nada disso. É aquilo lá, hoje para mim um país só é soberano se tiver bomba atômica. Ó, tem bomba atômica aqui, porque você acha que ninguém mexe com o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte? Porque tem bomba atômica, porque ele, além disso, tem apoio lá da China e da Rússia. Ninguém mexe com ele. Agora, hoje, você é obrigado a ter bomba atômica, você é obrigado a ter armas para você ter soberania, para você ter liberdade. O Brasil não tem nada disso. Os países verdadeiramente soberanos e independentes hoje são os países que detêm a bomba atômica. Esse é o meu grande medo. O Brasil não tem forças armadas qualificadas, não tem poder militar, não tem bomba atômica. Esse é o meu medo. O Brasil está aí, tá aberto, cara. É um grande país. Um grande país, mas está totalmente à mercê. Tem um grande território e está desamparado. Agora, é um país desamparado em todos os aspectos. Agora, no aspecto militar, de defesa, e é complicado, não é, agora, assim, não é fácil, não. O que os Estados Unidos faz já me revolta, mas o que eu fico mais revoltado mesmo é com os traidores internos. Isso eu fico revoltado, cara. Como você pede para um outro país atacar o seu? Isso não existe, cara. Isso é crime, é de segurança nacional. Como que isso é possível? Olha a disfunção cognitiva que estão as pessoas hoje. Olha a paranoia, a loucura, cara. Eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Isso é traição. Fazem isso achando que, numa hipótese de, como o que acontece agora na Venezuela, de um império vir e dominar o país, você vai receber algum benefício. Não. Você, num comportamento como esse, você é traidor. Os traidores são desrespeitados. Você viu o que aconteceu com a Corina? Com a Corina, já foi jogada para escanteio. Já foi descartada, já. Foi só usada. Você trai o seu país para beneficiar uma potência estrangeira. Essa potência domina o seu país. E se ela leva em conta o seguinte, se você trair o seu país, que é seu país, você futuramente não trairá a potência estrangeira, ela te descarta imediatamente. Isso significa o quê? Isso tem na história. Quem estuda história sabe disso. O julgamento da história é implacável com os vilões. E você desejar que o seu país seja atacado por uma potência estrangeira, isso é ser de uma vilania, sim, sem precedentes. Ou pode ser comparado, no caso brasileiro, a Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis. É uma personagem da Inconfidência Mineira que ficou como traidor. Né? Exatamente. Joaquim Silvério dos Reis. E a história é implacável contra essas pessoas. Foi implacável com Joaquim Silvério dos Reis. E é o que eu falei, repetindo, o julgamento da história é implacável com os vilões. Isso fica para você refletir se você está e continua desejando que uma potência estrangeira invada o Brasil e domine o nosso país. Agora, para encerrar aqui, Araújo, a gente sabe que a situação agora está muito nebulosa, não sabe ao certo o que vai acontecer. Você tem informação agora, o que pode acontecer na Venezuela? Porque parece que o governo não caiu, né? A República Bolivariana ainda está lá. Tem a vice-presidente lá, tem os discursos que vai defender a Venezuela, mas como que vai acontecer agora?
Vai ter uma cooperação? Vai ter uma resistência? Como que vai ser a situação daqui para frente? Sem informação? Então, o que aconteceu foi o seguinte, o Império decapitou no sentido de tirou, né, a liderança, o presidente do governo, mas o governo chavista continua de pé. O governo chavista continua. Aí, a vice-presidente, que assumiu interinamente a presidência, Delcy Rodrigues, ela disse que o presidente continua sendo o Nicolás Maduro, a estrutura de governo continua sendo chavista, e o que pode acontecer agora? Primeiro, houve como consequência uma nova ameaça do Império do Norte, dizendo que ela tinha que cooperar e que se não cooperasse, ia ser pior ainda os efeitos. Ou seja, isso é uma ameaça gravíssima. E em seguida ela falou em cooperação. Cooperação com o seu inimigo é uma situação difícil. É como cooperar com quem está colocando em você a faca no pescoço. Ou seja, é cooperar com o agressor. Então existem cenários. As pessoas nesse momento projetam cenários. Por quê? Porque é um acontecimento a quente, em movimento ainda, está acontecendo. Tá? Então, um dos cenários é este. Que tipo de cooperação, qual a cooperação, e que se supõe que essa cooperação é a seguinte: o Império diz, me dá todo o petróleo para mim, que eu vou aí, mando em tudo, e esse petróleo é meu agora. Ele já falou isso. Já agora, disse se eu isso. resistir, vai ter guerra. E se vou bombardear você mais aí. Se resistir, o outro cenário é esse. Se houver qualquer resistência, a Venezuela será bombardeada e os danos serão imprevisíveis, dependendo da intensidade desse ataque. No Júnior está dando aqui, Trump diz que os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela e descarta eleições nos próximos 30 dias. Não está em guerra, né? Está em guerra. O que ele fez não é um ato de guerra. Existe uma questão linkada com a Constituição. Ela também disse que o presidente é o Nicolás Maduro, porque se ela dissesse que não e ela assumisse como presidente, pela Constituição da Venezuela, aí abre-se um período de 90 dias para ter novas eleições. Então, como ela continua, ela disse que o presidente é o Nicolás Maduro, então isso não pode acontecer. Então, se vai haver eleições e quando, não se sabe. Depende tudo, a gente tem que acompanhar minuto a minuto o que está acontecendo para ter outros prognósticos em termos de cenários. Por enquanto, o cenário é sombrio, é terrível, é precário. Você acha que isso vai respingar no Brasil aqui, interferir nas eleições desse ano? Já está interferindo. Já está interferindo. Porque ontem mesmo foi divulgado um desses memes em que o Trump diz que esse hemisfério é do Império. Que nem seja, como que é o nome do plano lá? Ou seja, é a doutrina Monroe que está em jogo. Monroe. É do século XIX essa doutrina. De 1823. Que ele falava assim que tinha a expansão das potências... O presidente da época era James Monroe. Que tinha a expansão das potências europeias, que cada um pegava a sua parte, que, né? A África estava começando a ser colonizada, tudo. Daí o presidente lá dos Estados Unidos falou, não se metam aqui na América Latina, que a América Latina, a América do Norte aqui é nossa. Vocês se viram aí com a África, com o resto do mundo, mas aqui é nosso. Então ele está com o Império hoje estando aquele animal ferido, não tendo mais aquela influência que tinha antes, porque hoje a gente está vendo China e Rússia, principalmente China, rivalizando com os Estados Unidos, assim, tendo aquele equilíbrio de poder. Os Estados Unidos está voltando àquela antiga doutrina para ele pelo menos pegar aquela parte do mundo que ele acha que é dele, né? Que ele acha que é o quintal dele, né? Tá voltando àquele plano porque ele sabe que está perdendo espaço no mundo. Ele quer dominar porque aqui tem os recursos, além desses que eu citei da Venezuela, a América Latina tem nióbio, tem lítio,
Sim. que são necessidades para que o Império continue a realizar os seus projetos de dominação, de colonização e de ser predador, como ele tem demonstrado através da sua história. Então, vamos encerrar aqui mais um Papo Reto, né, Araújo? Gostaria de deixar uma mensagem, última mensagem, considerações finais, antes que a gente encerre aqui? Considerações finais. Conheçam o meu livro, Um Brinde ao Um Nada. Brinde ao Nada, Que está na Amazon, pessoal. Está no na Amazon, no Amazon Google e Google Play. Play. Está em e-book. E para quem mora em Sorocaba, está também na Livraria Nobel e no estúdio, no JF Studio, é um espaço cultural que fica lá no centro da cidade. E também ele está disponível para leitura gratuitamente na Biblioteca Municipal de Sorocaba e no espaço cultural dos rodoviários de Sorocaba. E este ano, repito, terá também nova edição, com novo projeto gráfico, nova capa, O ódio solto no nova pasto. editora, O Ódio Solto no Pasto. Esta é a mensagem, agora, cultural, que eu gostaria de deixar como despedida. Que o mundo precisava mais, né, Araújo? Mais de cultura, mais de paz, mais Leitura, livros. leitura. Não armas, Não armas, leitura, mas... Leitura, livros, se cooperação, essas pessoas, se o entendimento, mundo- diálogo. Armas jamais. Alguém tem que dizer isso para o Império, convencer Pega um livro seu e dá lá pro aquele Trump. Donald Trump. Pegar um Brinde ao Nada, o Ódio não passa, um livro da literatura brasileira aqui, dá pro Trump ler. Fala para ele ler. Com certeza ele não terá nenhum ele vai- interesse, sabe o que como ele não vai tem fazer? interesse em ler nada, com certeza. Ele vai rasgar o livro, jogar, tacar fogo, sei lá o que ele vai fazer, porque ele só pensa nisso, só pensa em Ele guerra. vai pensar, você pode dar um Dom Quixote para ele, clássico da literatura mundial. Com certeza ele não vai ser, porque ele vai achar que isso não serve para nada, porque não dá dinheiro. O sonho dessa turma, a essência dessa turma, é o que dá dinheiro, o que é vantagem Sim. em dinheiro e poder. Infelizmente. Em dinheiro e poder. Só que assim, Infelizmente. eles pensam em jogo próprio, em benefício próprio, mas não sabem que as consequências disso afeta todo mundo, né? Todas as pessoas, pessoas inocentes. Eles só esquecem que há resistência. Haverá, haverá a resistência. história mostra isso também. Sim. Sempre houve Sempre houve resistência. resistência E os impérios sempre sempre houve- caíram também. sempre houve e precisa ter. E os impérios sempre caíram. Só que é o Desde seguinte, Roma, desde a Babilônia, desde a antiguidade. só que tem um detalhe, nessa época não tinha arma nuclear. O homem não era capaz de destruir o mundo inteiro. Hoje é. Hoje é muito Então- mais perigoso. A queda Então, do império a queda hoje do império vai o quê? é muito mais como perigosa. consequência vai ser a destruição da humanidade? É isso? Então isso é o meu medo. Naquela época não tinha esse poder de destruir a humanidade. Hoje tem. Nós E se o vivemos império cair hoje, hoje, ele vai destruir a humanidade. nós vivemos hoje a pior distopia. Nós estamos acostumados a ficar chocados com as distopias do mercado editorial que fizeram sucesso nos últimos anos. Agora nós estamos diante de uma distopia real, brutal, selvagem. Infelizmente. Isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um Papo Reto. Queria convidar você a seguir as redes sociais do Pense Comigo, as redes sociais do Estúdio 48, no YouTube, comenta, compartilha, ativa o sininho. Siga nossas redes sociais, as redes sociais do Araújo, as minhas redes sociais. E eu queria agradecer a sua audiência. Obrigado pelos comentários, obrigado pelas curtidas. E esse foi mais um episódio do Papo Reto, o primeiro do ano, o primeiro de muitos deste ano, que esse ano promete, hein, Araújo? Tem muitas novidades aqui no estúdio, no Pense Comigo. Esse ano vai ser um sucesso e um feliz 2026 a todos. Muito obrigado e até o próximo programa Papo Reto aqui no Estúdio 48. Valeu, pessoal!